Agradecer também a nossa Mãe Santíssima, que com seu manto de luz, todos os dias nos ampara e protege. Agradecer ao mentor espiritual Francisco de Assis. Nunca podemos deixar de lembrar que quando aqui esteve, encarnado entre nós, deixou um exemplo de amor ao próximo, de caridade e de fraternidade. Queremos também agradecer a todos esses trabalhadores e benfeitores da Casa de Francisco, que já desde cedo aqui estão, preparando todo este ambiente, para que nós, encarnados e desencarnados, possamos estar recebendo toda essa energia, toda essa vibração, um sentido único de facilitar o entendimento de tudo aquilo que o nosso querido irmão Paulo Almeida vai estar nos passando no estudo da noite. Assim, pedimos autorização à direção moral e espiritual da Casa de Francisco, para que possamos dar início aos nossos estudos da noite, tendo a certeza absoluta de que todos que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, estamos sendo envolvidos com a presença do nosso querido Mestre e amado Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido Paulo, quiser botar aqui mais baixinho. Vou botar um tijolo para eu subir também. Não, ele vai abaixo assim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite gentil de estar aqui trabalhando com vocês. Ao mesmo tempo, fico pensando que vocês são pessoas muito pacientes e caridosas. Então, muito obrigado por estar aqui. O tema dessa noite é atendimento, acolhimento fraterno, atendimento fraterno, etc. E aí, vendo do nosso querido irmão Marcos, né, na leitura da página, ele nos fala, né, sobre essa questão da paciência, de aguardar, de esperar. E aí eu estava ali pensando, caramba, é isso mesmo. E tem muito a ver com o tema que eu vou desenvolver para vocês. É um estudo singelo, né? Embora ele tenha feito ali uma hora, né? Não me classifico como tal. Né? Classifico alguém que estuda um pouquinho e vem dividir aquilo que aprendeu. Eu deixo o título para ter realmente é capaz de fazer conferências, palestras, de falar por aqui. Sou apenas um colaborador do estudo. Eu estou dizendo isso aí porque eu fico com medo, né? Porque quando ele fala essas coisas, vocês podem criar uma expectativa. Aí eu antecipadamente já estou aqui me desculpando se a coisa não funcionar muito bem. Tá certo? Mas, discípulo de Francisco é muito lindo. Mas aí, na verdade, voltando até a página, nós temos uma dificuldade muito grande de entender as razões das nossas vicissitudes. E por conta disso, nós ficamos impacientes, quando nós sempre pensamos que estamos prontos para a vida, quando nós estamos bem, equilibrados, parece fácil para a gente enfrentar qualquer dificuldade. Se vê alguma coisa ruim, nós confiamos em Jesus, né, nos medrosos, mas quando a dificuldade chega, a gente parece que se esquece. Por isso, a gente entra pela senda do sofrimento mesmo. Né? Alguns de nós até se desesperam, ao ponto até de abandonar a doutrina ou a religião ao qual estejam vinculados, né? Se sentiram desassistidos, diminuídos diante de Deus, de Jesus. É uma característica muito nossa acreditar que não merecemos passar por certas condições que nós passamos aqui na nossa jornada terrena, o que não é necessariamente uma verdade, porque a gente sabe que passa e enfrenta aqui na Terra as dificuldades adequadas e necessárias ao nosso processo evolutivo. E a maioria delas, todos nós escolhemos.
Acho que eu já falei aqui num outro evento, né? Nada acontece por acaso, e que eu até faço uma exclamação acerca das nossas escolhas no plano espiritual, das ofertas que os trabalhadores da luz nos fazem para que nós possamos nos redimir dos nossos erros, do nosso serviço, das nossas atitudes, um tanto quanto equivocadas em outras existências. Então, a gente precisa ter paciência e buscar verdadeiramente o rumo dessa compreensão para que o nosso fardo aqui seja mais leve, para que as nossas dores não nos incomodem tanto, que nós possamos tomar a aspirina da doutrina espírita para passar a nossa dor de cabeça, desvincular de tudo isso. Isso é uma coisa que talvez seja vinculada à nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, possivelmente fomos nós mesmos lá em outras vidas. Porque durante muito tempo nós vivemos assim, vivemos uma incompreensão muito grande acerca das coisas de Deus, das coisas da criação. Nosso sentimento religioso era precário e muito vinculado ao medo, ao temor, né? Nós íamos à igreja ou a qualquer outra entidade religiosa por medo, não por aceitação, não por compreensão. Se você não foi na igreja, você vai para o inferno. Se você, numa época mais lá para trás, se você não frequenta a igreja, vão dizer que você é um herege, você pode ser julgado, condenado. Então, em várias oportunidades, o medo foi o incentivador da nossa ida à igreja, às entidades religiosas. Não necessariamente uma livre escolha. Eu, por exemplo, fui católico até os 23 anos, porque eu não me levava à igreja. Como fiquei adulto, tomei meu próprio rumo. Então, de um modo geral, a gente vivencia uma fase de imposição mesmo, dura, ou uma imposição mais amistosa, motivada pelos nossos pais, avós, que tem um motivo de interação religiosa, e lá vamos nós. Isso durante muito tempo. Quando Jesus esteve entre nós, a gente sabe como as coisas se processavam antigamente, e ele veio exatamente trazer para as pessoas esse sentido de que existia uma forma diferente de nós encararmos a vida, pela roteira de São e as nossas vicissitudes. Então, ele nas suas bem-aventuranças, né, que é uma coisa maravilhosa e fantástica que Jesus falou e se apresenta até hoje como grande orientador da nossa evolução. Então, por causa que ele fala, bem-aventurados os que choram, os que serão consolados. Né? À primeira vista, a gente fica pensando, caramba, como é que bem-aventurado significa feliz, né? Feliz aquele, bem-aventurado aquele que chora. Como é que alguém pode ser feliz quando está chorando? Como a gente vai compreender que está chorando de felicidade, mas está sofrendo, está chorando, ele é feliz? Por quê? Porque exatamente a visão que ele vinha nos trazer era de que aquela questão ali era meramente passageira, quando ele viu, na verdade, nos importar as nossas questões evolutivas para uma vida futura no plano espiritual, num determinado ponto da nossa evolução, repleta de bênçãos, de tranquilidade e de serenidade. É óbvio que enquanto isso não acontece, enquanto a gente está vivendo aqui as nossas agruras, derramando as nossas lágrimas, nós temos a vontade, a intenção de sermos abraçados, agasalhados, consolados. Quem de nós não quer ser consolado? Desde os primeiros tempos da nossa infância, quando chorávamos, íamos no regaço dos nossos dores, receber aquele carinho, aquele afeto. É um sentimento maravilhoso, você se sentir abraçado, envolvido, né? Acariciado por alguém que te ama verdadeiramente. Então, essa questão do acolhimento, o acolhimento fraterno, é uma coisa assim extraordinária. Só que a casa espírita, por exemplo, ela oferece o chamado conversa fraterna, né? O pessoal vem, chega, fala das suas necessidades, é encaminhado. Né?
Algumas igrejas também se situem da mesma forma nesse sentido. Mas eu ouso dizer para vocês que é pouco, porque esse acolhimento fraterno, essa demonstração de carinho, de compreensão de tudo aquilo que passa alguém que está diante de nós, que nos procura, ou que a vida nos trouxe, não deve ser limitado somente a esse momento. É preciso a gente ter uma amplitude acerca desse reconhecimento da necessidade de nos tornarmos fraternos. Jesus também nos fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, os acolherei. Terei para vocês essa postura fraterna. Numa reunião ocorrida em Salvador, em agosto de 1997, o espírito Manuel Filomeno Miranda fez uma sua festa de Valdo Federacional daquela ocasião. Se tratava do acolhimento fraterno na casa espírita. E ele abre falando, o mestre diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Isso é o Deus. E também propôs que vos ameis uns aos outros. Essa é a chave. Que vos ameis uns aos outros. Mesmo para ser fraterno, para poder ouvir de uma maneira íntegra, de uma maneira completa, a gente precisa ter esse amor. E aí reside uma dificuldade muito grande na nossa progressão. O amar uns aos outros. Ou seja, amai ao próximo como a si mesmo. Aí vai aparecer: orai pelos que nos perseguem e caluniam, que é uma forma de você amar aquele que te degrada. Orai pelos vossos inimigos. Você pode ser uma pessoa boa, justa, mas tem alguém que não gosta de você. Porque ninguém é obrigado de você se você não tem um perfil, um comportamento que agrade àquela pessoa. Nem Jesus, né? Se a gente lembrar, como teve entre nós, Jesus não conseguiu fazer com que todos o amassem, todos entendessem verdadeiramente a vossa missão que ele nos deu. Então, é claro que, quando eu falo isso, não estamos aqui estabelecendo um padrão tão grande de perfeição que qualquer pessoa da casa espírita seja capaz de ter esse sentimento integral do amor e aplicar a qualquer pessoa que chega aqui. É óbvio que a gente vai chegar nisso. Eu, pelo menos, confesso que ainda preciso caminhar muito. Alguém, com certeza, já chegou a passo da minha frente, mas eu confesso que ainda não cheguei nisso. Porque a gente está na casa espírita, que é uma escola. Na casa espírita não funciona como escola, como hospital, como psicólogo, como doutrinador do campo da ideologia espírita. Ela tem vários aspectos. Mas a casa espírita é acolhedora. A casa espírita nos envolve, nos acolhe. Nesse momento aqui, quem de nós não se sente abraçado por essa casa? O Ricardo fala assim: a casa do Francisco é aquela coisa da gente, aquela paz, porque Francisco era isso, era a humildade, era a personificação do amor, era alguém que integralmente entendeu o significado do amar e dos uns aos outros. Pegando uma carona na palestra da Cristo, e ele não era assim. Ele era um jovem comum da época, aprontava todas, como nós também fizemos na juventude, não vou confessar aqui as minhas. E aí ele acordou para a realidade pública, compreendeu imensamente esse sentido da vida, esse sentido de amar de novo. Então ele tinha dentro de si essa questão de acolher realmente, integralmente, o próximo, porque quando você ama alguém verdadeiramente, sentindo essa extensão, você não coloca barreira, não coloca defeito, não estabelece julgamento sobre a atitude daquela pessoa. Você simplesmente aceita o que ele vai te dizer,
E você, aceitando, você pretende falar para ele alguma coisa motivadora, alguma coisa acalentadora, alguma coisa que entre no seu íntimo que faça ele, naquele momento, se sentir abraçado, envolvido, e, consequentemente, melhorar aquele estado de espírito que momentaneamente ele se encontra. Então, no nosso trabalho de acolhimento, quem participa de conversa fraterna, quem acolhe alguém na casa espírita, ele tem muito da nossa boa intenção, muito da nossa vontade de auxiliar alguém, mas ele pode conter algum aspecto menor em relação à nossa incapacidade de entender verdadeiramente o sentido do amor. Isso não é uma crítica, não. Na verdade, é uma constatação de que, se nós já estamos aqui nesse processo de procurando compreender essa necessidade de agregar, de auxiliar, de escutar alguém, a gente já está no caminho. A futuro, estaremos tão melhores que isso será um procedimento apenas natural em cada um de nós. Se estiverdes em condições, vinde diretamente a mim pelos caminhos formosos da oração. Então, a oração é um ponto de conexão que nós temos com a divindade, com o nosso dízimo a Deus. Nós sabemos que uma oração feita com fé, com firmeza, nos conecta. E ela nos conecta e nos consola. Ela nos traz respostas. Se nós verdadeiramente viemos essa imposição de fé, essa força de fazer uma oração sincera. E Jesus comprou. Mas, se vos sobrecarregares a ponto de não achardes o caminho emocional da prece, que é aquele que faz, não consegue se conectar. Recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. Ou seja, se você não consegue se resolver sozinho pela oração, procura o teu irmão, porque ele vai te abraçar, ele vai te ouvir, ele vai te escutar e, consequentemente, te consolar. Isso está inserido no contexto do amai-vos uns aos outros, né? De sermos agentes consoladores como filhos de Deus e irmãos de Jesus e todo aquele que apareça diante de nós, ainda que nos desconhecemos. Né? Então, esse dever, vamos dizer assim, porque quem entende a lei do amor, da justiça e da caridade traz para si o dever de procurar amar, de procurar entender, compreender, de procurar consolar. A casa espírita, ela oferece a conversa fraterna, no meio da gente receber aqueles que nos procuram numa situação aflitiva. Ela precisa ter um coordenador, né, alguém que coordene esse trabalho, alguém que seja responsável pela atividade fraternal da casa. Né? Esse tem a importante função de participar da montagem da sua equipe, escolhendo os recepcionistas para os atendentes fraternos. Então, o primeiro passo, a pessoa chega na casa, é recebida e é encaminhada para alguém que vai conversar reservadamente e trazer para ela alguma esperança, alguma orientação que a motive a se sentir melhor. Temos os atendentes, são as pessoas que se encarregam da orientação, acolhendo, ouvindo, ajudando os que buscam o serviço. Por estarem mais profundamente envolvidos com a dor humana, devem merecer uma especial atenção da direção da casa. Ou seja, não devemos escolher, você vai trabalhar na manhã e deixar solto, é preciso ter uma supervisão, saber efetivamente como é que o trabalho foi feito, quem foi atendido, qual é o seu problema, qual foi a orientação que lhe foi passada. Né? E é uma coisa que acontece muito na casa espírita, é que a pessoa chega para o atendimento fraterno e, via de regra, a gente orienta para ir receber o passe. Né? Mas nem todos necessitam de receber o passe. É preciso avaliar com muito cuidado essa questão, né? Porque é igual quando a gente faz serviço de passe, né? A gente esclarece, olha, quem estiver bem, necessariamente não precisa ingressar
na sala do passe, né? O passe, na verdade, o que é um passe? É uma retificação energética da nossa energia, que às vezes ela está um pouco atrapalhada por alguma questão ali e está desencontrada. Então você entra na sala do passe, você recebe um passe que ele te alinha, ele te estabiliza novamente e você sai novamente equilibrado. Então aquele que está equilibrado, por exemplo, sempre vê que tem muito problema, necessariamente não precisa receber o passe. Mas a gente chamou o passe, todo mundo consegue. O orientador que está fazendo a presença interna, ele tem que ter esse cuidado maior, porque se você fala para ele, você vai receber o passe, a pessoa pode acreditar que o passe vai resolver aquela questão que ela está passando. Onde não vai. O passe é meio equilibrador energético, que a gente recebe de acordo com a nossa energia. Né? O passe não é igual para todo mundo. Então, a gente está fazendo passe, há um plano espiritual no secundário que sabe ali que cada um vai receber e para onde vai ser direcionado o passe. Então, o atendente fraterno, ele é de ter esse cuidado. Que muitas vezes a pessoa pode estar com algum problema, se preocupando, etc., que não necessariamente o passe. Então, o que a gente fala, pode falar nessa situação, fala, é reunião, depois se você sentir bem, você relevar. Mas não encaminhar, por exemplo, para o passe da fluidoterapia, que é um passe mais exclusivo. Se quiser receber o passe, chegar no salão do tempo. Mas nem todos têm essa necessidade. Aí, você às vezes encaminha alguém numa situação que não seria da fluidoterapia necessariamente, que a pessoa não vai ser atendida naquilo que ela procura, porque não há necessidade, e também sobrecarrega o trabalho de quem faz a fluidoterapia. Então, quem faz o atendimento fraterno, há de ter um cuidado em relação a essa orientação quanto ao passe. E muitos de nós, nesse processo também, de atendimento, às vezes a pessoa está com uma questão de doença, né? De doença. E aí, por exemplo, lá na UCA, quando a gente vai trabalhar na terapia, a gente sempre recomenda. Quem estiver fazendo tratamento médico, continue, não pare de tomar um remédio, né? Porque a proposta aqui é de equilíbrio energético. Não é uma proposta de cura, de eliminar doença. Né? É importante esclarecer isso. Porque nós não devemos nos imiscuir em áreas que nós não entendemos. Né? Até porque eu, por exemplo, não sou médico, então não cabe a mim falar de doença física ou de medicamentos que aquela pessoa esteja tomando naquele momento, prescritos por um profissional médico. Então nós não devemos adentrar nessa seara, porque estaremos cometendo em ele. Nós devemos cuidar dessa questão energética, desse equilíbrio das nossas energias, porque estando nós, as nossas energias equilibradas, há uma atuação no nosso corpo físico. Muitas das vezes você consegue melhorar de uma mazela física porque você se reequilibrou. A sua energia, o seu ser espiritual equilibrado, isso produz resultados no seu corpo físico e possivelmente você pode ter uma melhora. A gente sabe que determinadas doenças, determinadas coisas que nos acometem, elas são necessárias à nossa purificação espiritual. Então a gente precisa vivenciar aquelas doenças. Então o passe, o acolhimento fraterno que se faz é no sentido de que a pessoa possa ter estabilidade emocional para esse enfrentamento. Né? Porque imaginemos nós, se alguém, todos aqueles que têm uma doença crônica, né, se dirigissem a uma casa espírita e ficassem curados, não precisaríamos mais da medicina, e as dores perderiam a sua razão de ser. E as dores, as doenças que acontecem ainda em cada um de nós, elas são necessárias à nossa evolução moral. A extirpação de todas as doenças, nesse momento, quando a gente ainda tem tanta imperfeição para corrigir, seria uma coisa inadequada. À medida que nós vamos evoluindo,
essas doenças, esses males físicos, eles começam a se dissipar, que a gente já conseguiu avançar, conseguiu vencer algumas questões que eram necessárias que nós procurássemos aprender e, consequentemente, evoluir. Okay? E em relação ao passe, a gente também deve orientar como é que a pessoa deve se portar, né? Deve se portar sereno, procurar ter serenidade, tranquilidade, pensar em coisas positivas para que isso possa ter um bom efeito. Né? E uma pergunta que se faz, e se alguém alcoolizado, né, sob o efeito de droga, nós devemos fazer o passe? Não devemos, porque a pessoa naquele momento está fora do seu estado natural e não tem compreensão para entender o que está se passando. O passe, o tratamento fluídico, eles têm uma eficácia vinculada ao nosso interesse, vinculada à nossa disponibilidade, vinculada ao fato de nós verdadeiramente nos entregarmos de coração para aquela atividade. Quem não está no seu equilíbrio normal, sob efeito de droga, de álcool, etc. e tal, está fora do seu eu verdadeiro. Então, não vai efetivamente ter nenhum efeito. O ideal é que a gente trate sim dessa pessoa, conversa, né? Ofereça uma aguinha para ele beber, recomende que ele volte, etc. e tal. Mas não recomendar um tratamento desse porte se a pessoa não está plenamente em seu equilíbrio. Né? Agora, esse acolhimento fraterno, ele deve ser feito todos aqueles que nos procuram na casa espírita, mas também no nosso lar. Né? Em casa nós devemos ter esse mesmo tipo de acolhimento. Nós sabemos que a família é onde a gente às vezes vem para resolver inúmeras questões. Né? A gente se junta ali num processo de ajuda mútua, de compreensão, de desfazimento de relações conflituosas, de inimizades, de angústias, etc. Então, a família é uma oportunidade de redenção para todos que estão ali. E é preciso que a gente tenha essa mesma condição que nós temos na casa espírita, de atender alguém, acolher, procurar orientar, procurar tratar, cuidar, etc. e tal, com zelo, né? Mas precisamos fazer isso também com a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, né? E todos aqueles que estão ali, avivando a nossa memória acerca das coisas que nós precisamos corrigir. O atendimento fraterno, ele, na verdade, começa no nosso lar. Tá? No ambiente de trabalho também, não devemos no trabalho nos isolarmos dos nossos companheiros, né? Não devemos estabelecer rumos de competição, devemos acolher a todo aquele que nos procura, tá? Com algum tipo de complicação, com algum tipo de queixa, com algum tipo de alguma necessidade de orientação, do mesmo modo que está passando por um problema que nós aqui na Casa Espírita acolhemos, também no ambiente de trabalho não nos custa acolher aquele que necessita. A caridade não é praticada só na ambiência da Casa Espírita, mas sim em todo e qualquer momento, em toda qualquer oportunidade que ela se apresenta para cada um de nós. A Cris, minha querida companheira, minha amiga esses anos todos, uma vez nós estávamos em Niterói e nós passamos a sentir uma pessoa completamente perturbada, falando sozinha, no estado assim deplorável. Né? Ela olhou assim para a pessoa, ficou assim, e ele fez uma prece para aquela pessoa. Eu achei, caralho, né? Por que isso? Naquele momento, ela não tinha como chegar para essa pessoa e fazer uma conversa fraterna com ela, que ela estava desenvolvendo tempo. Mas ela, no sentido da caridade, fez aquilo que ela achou que fosse. Eu aprendi com ela isso. Aí, naquele momento, ela fez uma prece para aquela pessoa. Com certeza, essa vibração positiva há de ter chegado para aquela pessoa. Essa postura é que nós devemos adotar em toda e qualquer circunstância. Sempre que a gente perceber que tem algum aflito, algum necessitado, é isso que a gente não sabe, porque às vezes o momento não é propício, a gente não tem a oportunidade de chegar na pessoa, mas que a gente faça uma prece, emita um pensamento positivo para que aquela pessoa possa ser acalmada. Na via pública, era exatamente
essa ajuda. E a gente há de lembrar que isso está inserido no amar uns aos outros. Né? Que todo e qualquer ser vivente é um irmão nosso, ainda que a gente nunca tenha visto na vida. Então, devemos ter com ele esse sentimento de amor e de caridade. Porque pode ter sido no passado uma pessoa muito querida para nós, ou pode vir a ser no futuro também, do mesmo modo, uma pessoa muito querida. Em todas as nossas ações da vida, né, nos meios de transporte, né, que a gente se dá, e ali está no trânsito, né, leva uma fechada Chico, ou na minha frente não, aquela coisa toda que a gente faz, é preciso ter paciência, serenidade, entender que às vezes a motivação de alguém que te dá uma resposta atravessada está numa angústia muito grande que ele está sofrendo, que não compreende bem o que seja, numa raiva incontida. Né? Na semana passada, uma notícia triste no jornal de que tinha alguém empinando uma moto, né? Agora é moda esse empinar moto, numa rua lá em Búzios, né? E estava causando algum perigo para as pessoas. E aí, o segurança lá chegou e condenou com o rapaz que estava incomodando as pessoas. E virou de costas. O outro foi meteu uma faca nele e matou a pessoa. Ou seja, a gente vai dizer assim, não foi por isso? Não, a gente sabe que não foi só por isso. Há uma teia grande por trás de todo esse acontecimento. Né? Não existe um acontecimento desse por acaso. Já vi uma razão para que não aconteceu. Mas nós devemos estar atentos para que não aconteça. Então, às vezes, você recebe uma fechada, alguém bate no seu carro, alguém te esbarra na rua e você procura ter uma reação destemperada, isso pode acontecer, um fato desagradável para você. Talvez seja uma tragédia, você ser assassinado, vai levar um empurrão, um soco, ouvir algo que você não queria ouvir. Pode parecer uma atitude de covarde, mas não é. É uma atitude serena de quem procura entender o modo da atitude daquela pessoa naquele momento, que talvez esteja vivenciando uma dor muito grande, não consegue exteriorizar, né? Ou então alguém ainda movido pela falta de conhecimento, pela ignorância das coisas divinas, que ainda acha que a atitude da força, a atitude do destempero é a melhor solução. Então é caridade você se calar e não estabelecer uma relação conflituosa. Você está se preservando, sendo caridoso com aquela pessoa, na medida que você impede que ele pratique um ato ruim. Então, tudo isso inserido naquilo que Jesus nos fala sobre amar e uns aos outros. No centro espírita, para perceber que alguém chega na casa espírita pela primeira vez, abrace-o, ainda que ele não tenha nenhum tipo de problema, mas faça-o se sentir em casa, vinculado com os propósitos da casa. Muitas vezes chega na casa espírita por curiosidade. Né? Se diz que muitas pessoas vêm pelo espiritismo pela dor, outros não. Outros vêm porque quiseram conhecer, que é o meu caso. Né? Da doutrina espírita, que acharam que era uma coisa muito interessante, e acabei ficando, gostei. Né? Mas muitos chegam querendo saber como é que funciona, aquela coisa toda. E é nosso dever acolher, ter paciência, que às vezes algumas perguntas são fora de propósito, inconvenientes, né? Mas você deve compreender que está lidando com alguém que não conhece ainda a codificação espírita, então é natural que te faça algumas perguntas que você considera fora de propósito. Né? Então, personalizar o seu atendimento, conscientizar a pessoa que, se ela tem interesse em estudar, estamos à disposição. Se ela tem algum problema que precisa falar, tentar resolver, estamos à disposição. Se tem algum parente enfermo, alguém que mereça uma oração, estamos à disposição. Se ela quer um livro para ler, estamos à disposição na biblioteca. Sempre estaremos à disposição. Ontem uma pessoa me falou, perguntou, ficava falando pela primeira vez lá no Oficial, se ele queria participar de algumas coisas, mas eu vou ter que me associar. Não tem que se associar.
Se você quiser se associar, ótimo, maravilhoso, a gente vai ficar querendo muito tempo. Fui numa casa tal, só se eu me associasse. Eu acho que isso não falou o nome da casa, também não quero saber. Mas eu acho que isso não está inserido nesse contexto de caridade, de recepção, de abraçar quem está chegando. Nossa casa começa aqui só pedir, as pessoas ajudam, fazem doações e a gente vai levando a nossa vida. Não se exige aqui que alguém pague para entrar aqui na casa, alguém pague para receber uma coisa que isso contraria totalmente o que Jesus falou acerca desse acolhimento que nós devemos guardar. Né? E nós devemos também manter a privacidade daquilo que as pessoas nos relatam, como nós a acolhemos. Né? Nessa aí está falando para todo mundo, foi ver aqui, porque ele brigou com a mulher deu um tapa nele, deu um chute no cachorro, etc. Ninguém tem nada com isso. Se a pessoa vê aquilo e te fez uma confissão daquilo que está passando, aquilo fica só entre você e ele. E devemos também usar uma linguagem simples e comum com as pessoas. Não devemos buscar palavras rebuscadas, citações evangélicas que a pessoa nunca ouviu falar. Trazer a coisa para o campo o mais simples possível, porque a pessoa se sente muito mais acolhida quando você age com simplicidade do que quando você é atendida por alguém bipolar, que fala bonito, que tem muitas citações, né? E a pessoa já tem intimidade. Quanto mais simples você é, mais a pessoa se sente bem recebida, mais a pessoa tem disponibilidade, facilidade de falar com você aquilo que verdadeiramente ela sente. Então, não informar nunca ao atendido, você está obsidiado, porque isso é uma coisa grave e pesada. E a gente não tem naquele momento ali, muitos de nós, essa condição de afirmar que alguém está com o obsessor. Né? As pessoas fazem isso também, mas isso não é. Né? E não devemos também encaminhar a pessoa para uma reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica é uma coisa séria. Né? Lá na Ceará, por exemplo, é uma reunião fechada. Então, você encaminhar para uma reunião mediúnica alguém que nunca esteve numa reunião mediúnica, não sabe o que é, ou que vai lá na esperança de falar com um parente que já partiu, é um equívoco danado. A gente sabe que não funciona dessa forma. Os dirigentes espirituais da casa não concordam com isso, né? Porque nós sabemos que na escala do plano espiritual existem irmãos, né, em várias classificações. E alguns deles se comprazem em comparecer às reuniões mediúnicas para fazer crescer, para zombar de nós. Então, mediunidade é uma coisa séria e que só devem estar presentes na mediunidade aqueles que compreendem, que entendem, que sabem verdadeiramente o que estão fazendo ali. Então, esse atendimento todo que nós fazemos com as pessoas, né? Assim, uma coisa importante também, a gente não deve afirmar para as pessoas que você é médico, você tem que trabalhar. É comum isso também, porque mediunidade nós sabemos que todos nós temos, mas nem todos têm mediunidade para participar de reunião mediúnica. Eu mesmo não tenho. Eu participo de reunião mediúnica dialogando. Eu não tenho nenhum tipo de manifestação psicográfica, psicofônica, nada disso. Como nós todos temos mediunidade, ela se manifesta de várias maneiras. Qualquer trabalho na casa espírita há de ter algum espírito próximo auxiliando. Ainda que seja dar um batom na porta, servir a água, arrumar as cadeiras, participar dos estudos, tudo tem uma coisa vinculada com a mediunidade. Por quê? As pessoas falam assim, eu não sou médico, não vejo nada, não percebo nada, mas tem intuição. As intuições que nos chegam, elas só são possíveis pela mediunidade. Porque a intuição é lá do plano espiritual, que vem a se soprar no ouvido da gente alguma coisa. Se a gente não tivesse mediunidade, de intuição não tinha nada. Porque intuição, né, alguém que te desperta, te chama para alguma coisa. Então, é uma coisa mediúnica. Não devemos nos sentir inferiorizados, porque não somos médiuns de comunicação. Quem dá passe, quem passa aqui, você não está mediunizado.
mas a sua mediunidade é contributiva para a realização do trabalho do passe. Ok? E sim, se alguém estiver mediunizado, a gente não faz o atendimento, né? Porque se alguém estiver mediunizado, o local correto da pessoa ser atendida é exatamente numa sala própria, na reunião mediúnica. Se alguém estiver mediunizado, a gente conversa lá e pede para o nefasteiro. A gente pede para aquele irmão que está ali se afastar, comparecer mais tarde, durante o dia, na reunião mediúnica, que ele será atendido, tratado, vai receber as orientações, a caridade que necessita naquele momento. Então, a gente não tem essa questão de atender quem está mediunizado. Para trabalhar no atendimento fraterno, é importante entender alguns requisitos. Primeiro, com relação às habilidades sociocomportamentais, ou seja, entender mais ou menos como é que funciona essa relação social. Não digo nem a relação espiritual, mas a relação do meio social que a gente vive, né? Entender um pouquinho dessa dinâmica para que nós possamos aquilatar verdadeiramente qual é o componente espiritual que naquele momento possa estar assustando aquela pessoa que necessita dessa orientação. Né? E, fundamentalmente, também, né, para que você possa participar desse atendimento, você tem que conhecer a doutrina espírita. Né? Você vai falar de consolação, de amar uns aos outros, de perdoar os seus desafetos, mas você tem que entender exatamente o que Jesus falou, qual o significado profundo dessas lições de Jesus. Isso está na codificação. Então é importante que a gente conheça a codificação para poder prestar esse atendimento fraterno. Ainda que não seja toda a codificação, mas necessariamente o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas três obras, elas são necessárias para quem vai trabalhar no atendimento fraterno. Porque você pode ser surpreendido com uma pergunta de quem você está atendendo, que você só vai encontrar a resposta na codificação. Então é importante que você faça isso. É óbvio que se alguém chegar na casa espírita, você sentar de atendimento, não tiver alguém com esse conhecimento, também não se vai deixar de prestar essa assistência. Então alguém que tiver um pouquinho mais esclarecimento, vá lá e abrace aquela pessoa carinhosamente, com palavras, com interações. É claro que não vai não. Hoje não se vai atender ninguém, não tem ninguém aqui que tenha conhecimento da codificação espírita. Não é isso. A gente está falando que o ideal seria que as pessoas tivessem esse conhecimento. As questões mais comuns são relacionadas a perturbações espirituais, problemas emocionais, psíquicos, físicos e interações sociais, entre elas obsessões, transtornos mentais, conflitos existenciais, dificuldade de lidar com a mediunidade. Isso também é um fato muito comum, né? Porque a gente, antes de encarnar, se compromete a trabalhar na mediunidade. Chegando aqui, a gente não se lembra. E como a gente não procura educar a mediunidade, né? A gente precisa compreender também que a mediunidade a gente não adquire aqui, não. Eu, por exemplo, quero ser médium de psicografia. Jamais vou conseguir. Eu não vim preparado para isso. Quando a gente assume o compromisso da mediunidade, nosso corpo físico é dotado das características necessárias a esse exercício. Né? Então, a gente precisa compreender que se a gente vem para cá e, pelo benefício do esquecimento, não se lembra de trabalhar com mediunidade, a gente pode ter, sim, alguns problemas de angústia, né? Não se sentir bem. Algumas pessoas até mediunizam, né? E não sabem o que é, acham que é o diabo, vão fazer exorcismo, etc. Então, isso é um problema que tem acontecido com muita frequência, né? Porque a gente vai, a cada encarnação, ficando mais espiritualizado, né? Nós somos mais espiritualizados do que da nossa última encarnação. E a pessoa que vem com a mediunidade, às vezes ela é muito intensa, e você não educa ela, não procura
dar um fim útil a ela, você acaba sofrendo perturbações, caindo na rua, ficando mediunizado, né, a reunião do espírito. Então, há que se ter um cuidado em relação a esclarecer essa pessoa pelo atendimento fraterno, de que ela precisa estudar, precisa entender o que está se passando. Né? A doutrina espírita, ela é poderosa no sentido não de eliminar as nossas dores, que nós precisamos realmente vencer, mas no sentido de nos explicar, nos acalentar, de fazer compreender de tal maneira que nós conseguimos levar adiante como um acontecimento natural da nossa existência e que tem o fim necessário de nos tornar melhores e mais evoluídos. Né? Então, vou ter que adiantar aqui. Então, vamos lá. Nessa reunião que eu falei no início, né, que Divaldo fez uma psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, ele tem esse dizer, né, que ele psicografou. O atendimento fraterno é porta de serviço edificante, aberta a todas as criaturas que perderam o rumo ou se perderam em si mesmas. Ouve sem cansaço todos os problemas com capacidade de entendimento e tolerância. Não se afadiga, nunca se exaspera, permite que cada qual viva conforme sua capacidade e intelecto moral. No entanto, se propõe a ajudá-lo a ascender. Não anue com aquele que erra, todavia, combate o erro. Não se levante contra o perigoso, antes o ampara, invectivando contra o crime. O atendimento fraterno é campo de trabalho solidário entre quem pede e aquele que doa. Graças a ele, que irmãos indivíduos compartem as suas dores e repartem suas alegrias. É da lei que aquele que mais possui deve multiplicar os bens, repartindo-os com aqueles que sofrem carência. O atendimento fraterno objetiva acender luz na terra, oferecer roteiro no labirinto, proporcionar esperança no desencanto. Felizes aqueles que se encontram a serviço da fraternidade, atendendo aos seus irmãos em sofrimento e contribuindo com segurança para a sua elevação. Jesus foi o exemplo superior do atendimento fraterno, por excelência. Não carregou o fardo das pessoas, porém ensinou-as, com seu sacrifício, a conduzirem os próprios bidões, a que se prendem voluntariamente para que os arrebentem no calvário da imolação. Abre-te desse modo ao atendimento fraternal, doando as tuas horas excedentes aos sofredores do caminho e auxiliando-os a entender o significado da vida e das existências corporais. Não te escusa jamais recordando-te daquele que jamais se negou a ajudar fraternalmente. Em Jesus temos o atendente fraterno perfeito, que além de ter ensinado as multidões através de seus inolvidáveis discursos, deixou-nos preciosas lições dialogadas, através das quais o seu verbo de luz socorreu os indivíduos, cada um conforme a sua necessidade. O moço rico, a samaritana, a mulher equivocada, Zaqueu, Joana de Cusa, e tantos outros, libertando a todos que se fizeram heróis do futuro. Se o divino mestre disse: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, também propôs que vos ameis uns aos outros. Isto, como a dizemos assim: se estiverdes em condição, vinde direto a mim pelos caminhos formosos da oração, mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho emocionado da prece, recorrei a vosso irmão, pois que através dele eu vos ajudarei. Então a terapia do amor, ela ajuda a patologia das almas, né? Aliviando as dores, trazendo fé, coragem, esperança, para que nós possamos superar todas as nossas vicissitudes,
porque por mais doídas que elas se apresentem, elas são necessárias e muitas vezes são produtos da nossa escolha. Né? Devemos lembrar que o caminho da nossa regeneração há de nos conduzir a um mundo de paz, um mundo de fraternidade, onde todos nós seremos felizes. Pode parecer distante, mas está mais perto do que quando nós começamos lá atrás, simples e ignorantes. Hoje temos o livre-arbítrio, o intelecto, a capacidade de nos instruirmos, né, de compreendermos verdadeiramente as lições de Jesus. Então, possamos ter desperto cada um de nós essas noções de fraternidade e procurar profundamente entender o significado do amar-nos uns aos outros. Essa é a chave, né? O amor é transformador por excelência, ele nos impulsiona, mas precisamos entender, porque se nós não entendermos, nós não acharemos essa impulsão, não acharemos esse refúgio, não entenderemos o afeto, o carinho que recebemos e nem saberemos dar-nos àqueles que verdadeiramente necessitam dele. Que nos lembremos que Jesus, como aqui o texto fala, foi o nosso grande acolhedor. Jesus, quando esteve entre nós, vivíamos aquele período difícil de subjugação, em que aqueles pobres e aflitos não tinham quem velasse por eles verdadeiramente. Jesus veio trazer a consolação, o esclarecimento. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então, é nesse princípio, nesse sentido, que nós devemos pautar a nossa existência. Se já nos sentimos aliviados, então vamos aliviar aqueles que necessitam de cada um de nós. Agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Gosto de ver aqui, é uma casa ótima, são muito gentis. Muito obrigado. Que Jesus ilumine a todos. Um beijo. Eu nunca gostei de número. Nunca. Tanto é que eu corri para as ciências humanas. Mas eu vou fazer uma conta rápida aqui. Em 4 anos que eu estou frequentando essa casa, 52 sexta-feiras por ano, 208 palestras, 208 encontros. E cada encontro que a gente tem, a gente aprende sempre mais. Obrigado, Paulo, pelo teu esclarecimento, Por coincidência, nós estamos promovendo em setembro um curso de reciclagem de atendimento fraterno. Nós vamos convidar os nossos frequentadores, os nossos membros, não só da nossa casa, mas também de todas as integrantes do 39º Seu, para participarem desse encontro. Vai ser uma reciclagem. Não existe coincidência, não. Tudo caminha conforme a vontade divina. Isso aí. E agora chegou aquele momento do nosso encontro. Aliás, o meu obsessor ele foi para casa porque ele mora, a rua onde ele mora, a casa dele é abaixo do nível da rua. Então ele está preocupado com a chuva. E aí nós vamos fazer aquele nosso momento de acolhimento, que não deixa de ser um atendimento fraterno, é o nosso passo, pedindo a Deus que ilumine os nossos trabalhadores da nossa casa e que eles possam transmitir aquilo que recebem do alto. Que Deus ilumine a todos e que assim seja.